Em relação à perspectiva cultural da sociedade, que nós chamamos do ambiente cultural de marketing, nós vamos levar em conta principalmente as perspectivas, como nós vemos as coisas, como nós fomos ensinados socialmente desde pequeno a interpretar as coisas e considerar as nossas relações conosco e com as outras pessoas. Então, nós começamos a análise do ambiente cultural tentando entender como nós, no caso eu estou falando do nosso público-alvo, é claro, entende a vida e a sociedade. Basicamente, então, nós vamos querer saber qual é a perspectiva de vida que essas pessoas têm, o que elas acham importante, quais são os valores primordiais, o que elas esperam da vida, quais são os aspectos que trazem a realização para elas na vida, né? Então, isso tem a ver e explica bastante das atividades, da forma como as pessoas decidem as coisas na vida e que tipo de atividades elas priorizam. Agora a gente percebeu uma mudança da perspectiva da vida com a pandemia. Conforme a gente percebe que a nossa vida está em risco, né? Quando nós saímos de casa, por exemplo, nós nos obrigamos a ficar mais resguardados dentro de casa. Isso teve um impacto, então, da mudança de todas as relações sociais, da relação no trabalho. Então, foram criadas novas maneiras de se realizar as tarefas que não envolveram tanto o deslocamento físico das pessoas, né? Então, isso é uma forma como nós mudamos, um exemplo de como nós mudamos a nossa perspectiva sobre nós mesmos e o que nós esperamos da vida. Talvez não valha mais a pena a gente realmente ter um esforço tão grande para conquistas materiais, talvez a gente tenha passado a valorizar mais a nossa vida familiar ou não, enfim, isso tudo ainda está acontecendo, mas é um bom exemplo de a forma como nós vemos a nós mesmos e a nossa vida. Tem impactos comportamentais importantes para o marketing. Isso nós não podemos ter dúvida. Por exemplo, também é importante a gente entender como nós vemos as outras pessoas. E isso também recebeu um impacto grande, uma mudança grande nos últimos tempos. Como nós vemos as outras pessoas envolve toda a nossa preocupação e a nossa atenção para as questões de minorias, para as questões de problemas sociais como a fome, a violência. Então, nós passamos a entender esses problemas de uma forma diferente quando nós refletimos sobre como é que deve ser a nossa relação com as pessoas. As nossas gerações mais novas que estão se colocando na sociedade, elas têm têm demonstrado uma preocupação muito maior com esses aspectos sociais, tem se preocupado em abrir um espaço para a sociedade, para as minorias, para o debate das minorias. Então, a nossa sociedade está muito mais aberta para a diversidade do que ela estava 20 anos atrás. Isso é uma evolução social que abriu espaços importantes para os negócios, para as empresas que souberam perceber e aproveitar esses espaços. Nós chamamos esses nichos de mercado que decorrem desse novo tipo de comportamento, dessa nova perspectiva sobre o outro, da forma como ver as outras pessoas, como é que nós vamos reagir à opção ou à raça ou a aspectos étnicos e culturais diferentes dos nossos, que tipo de reação que nós vamos ter quando nós passamos a ser tolerantes a essas diferenças. A sociedade como um todo se abre para essas questões, reconhecem essas diferenças e abre também espaço para novos negócios e novas oportunidades. E essas mudanças que nós temos que ficar atentos e entender qual é o impacto sobre o nosso negócio que já é existente ou quais as oportunidades que elas trazem para novos negócios. Também houve uma mudança significativa sobre como nós vemos as organizações. Então, até 20 anos atrás, ou um pouco mais, a expectativa que um cliente tinha de uma organização, de uma empresa, que ele estava buscando como fornecedor, era uma expectativa de atender a necessidade específica que ele estava, pela qual ele estava buscando aquela empresa. Então, enfim, se eu estava buscando a compra de um automóvel, eu esperava de um fornecedor, uma fábrica de automóveis, que ele me entregasse um automóvel. Hoje em dia isso mudou muito. Hoje em dia eu espero que a empresa tenha preocupação com as questões ambientais, que ela tenha preocupação e demonstre, né, responsabilidade social, que ela demonstre responsabilidade fiscal
e legal, de uma maneira ampla, que ela demonstre preocupação com as questões da transparência da sua gestão, ou seja, os clientes têm exigido das empresas muito mais do que a simples entrega do produto que elas se propõem a fabricar. E as empresas também que têm observado isso e reagido positivamente a essas exigências, tem se aberto espaços no mercado importantes. Vou chamar aqui a atenção só, por exemplo, da Natura, né, que desde o começo se colocou como uma empresa preocupada com o meio ambiente, com a preservação, principalmente na floresta amazônica, e a preservação e o cuidado com as comunidades que vivem nesses lugares. Então isso levou a Natura para uma projeção internacional, a ponto dela ser uma grande competidora no mercado de cosméticos do mundo inteiro. Mas esse diferencial que ela ofereceu de preocupação social foi a grande diferença dela para outras empresas mais tradicionais do ramo, que nunca se preocuparam com essas questões e não atualizaram, então, o seu posicionamento de marca em relação a isso. Então, vocês já estão começando a perceber junto comigo que cada um desses aspectos do ambiente que a gente está estudando vai nos ajudar a definir como a empresa vai se posicionar no mercado, que tipo de preocupações ela vai ter e que ações ela vai se engajar para permitir serem percebidas pelos clientes como sendo as marcas, ou possuindo as marcas, ou sendo as empresas que elas vão privilegiar na hora de fazer as suas escolhas de fornecedores. O ambiente cultural, ele ainda inclui como nós vemos a natureza. Isso também vai ter impacto sobre o ambiente natural, que vou falar um pouquinho mais ali na frente. Mas esse exemplo da Natura, ele é o clássico sobre essa mudança de visão de todos nós que somos clientes de vários produtos sobre a natureza. Até não muito tempo atrás, essa preocupação com o meio ambiente, ela vinha em segundo lugar. Em primeiro lugar, a preocupação da sociedade, das pessoas, dos consumidores, de todos, era gerar riqueza. E a partir desse foco na geração de riquezas, o meio ambiente ficava em segundo plano e muitas vezes foi afetado negativamente, gerando vários problemas ambientais. A preocupação com o meio ambiente cresceu muito a partir da década de 70 e 80 do ano passado, quando vários movimentos... A preocupação com a natureza cresceu muito a partir da década de 70 e 80 do século passado, quando houve vários movimentos de conscientização a respeito da importância da preservação ambiental. Bom, esses movimentos estão frutificando hoje com várias legislações já que têm como intuito coibir ataques aos aspectos naturais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso adiante, mas o que nos interessa aqui é sobre a visão das pessoas a respeito da natureza e os seus recursos finitos. Então, isso levou as empresas a buscar espaços de produção de produtos que estão mais vinculados à convivência das pessoas junto à natureza. Tanto a disposição de parques, equipamentos para acampamentos e viver ao ar livre. Para encerrar a questão do ambiente cultural, nós temos a própria visão do universo. Como nós vemos o universo? Como nós vemos o universo é importante por quê? Porque diz quais aspectos religiosos nós vamos levar em conta na nossa população. Aqui no Brasil nós temos uma condição muito particular, que é um sincretismo religioso. O que é isso? É uma mistura de religiões, né? A nossa formação da população, ela inclui várias origens, como a gente bem sabe, né? É uma mistura étnica muito rica, e o impacto disso sobre a visão sobre a vida, ela nos traz uma predominância de uma visão monoteísta, né? Temos normalmente uma crença em Deus, num único Deus, mas a visão desse Deus varia muito entre as visões as religiões de origem mais europeia, as religiões de origem mais africana, e o que se fez foi então
uma acomodação, então, dessas várias visões na nossa vida. Então, é muito comum ter alguém que se declare católico, mas que participa de outras, ativamente de outras religiões, ou de nenhuma religião, ou não tem nenhuma prática religiosa em ponta, mas se considera católico. Enfim, existe aí uma gama muito grande de visões de universo e de como como esse universo funciona e quem é que está no comando, né? Isso tem mudado e recentemente a gente tem percebido mais uma visão que inclui ainda mais perspectivas e o pessoal tem migrado para uma visão mais oriental, né, da religião, buscando mais experiências fora dessa diversidade religiosa que já era bem grande. Essa multiplicidade de opções, então, mostra o complexo que é essa visão que nós aqui no Brasil temos sobre o universo, e isso aumenta a complexidade também da nossa análise. Essa questão não é tão importante para todos os negócios, mas é aqueles negócios que estão impactados por isso, ou aqueles que pensarem a respeito do impacto desse aspecto do ambiente do seu negócio, também têm oportunidades aí para poder explorar nesse espaço. Os sociólogos nos ajudam a entender a sociedade, explicando que existem dois mecanismos que ocorrem em paralelo: as mudanças sociais que decorrem de valores culturais centrais e aquelas que decorrem de valores culturais secundários. Os valores culturais centrais são os mais conservadores que nós temos na sociedade, e eles decorrem daquela aprendizagem que nós fazemos, a nossa vivência social desde pequenos. Nós aprendemos uma série de valores ou verdades, algumas crenças são nos apresentadas e nós aprendemos a reforçar ela ao longo da vida. Então, decorrem percepções a respeito do que é uma família, do que é a democracia, do que é a justiça. Esses conceitos fundamentais, eles então implicam em valores muito profundamente arraigados em nós e que não vão nos dar muita margem para mudanças ao longo da nossa vida. Com exceções, claro. Na década de 60, por exemplo, nos Estados Unidos, vocês devem saber, houve o movimento hippie. Esse movimento teve várias implicações sobre a maneira de vestir, a maneira de pensar e a maneira de agir da juventude, tem reflexos até hoje. Criou uma nova proposta sobre o que é uma sociedade justa e traz uma crítica, então, ao consumismo, traz uma crítica à forma que era até então a forma tradicional de vida, que era uma vida mais centrada em aspectos materiais, consequente da industrialização que houve na Segunda Guerra Mundial. Então, nesses períodos de revolução cultural, essas mudanças acontecem rapidamente. Existem algumas questões também que podem fazer mudar a nossa percepção sobre esses valores centrais. Já mencionei a pandemia como sendo um aspecto que tem impacto e que provavelmente vai mudar a nossa forma de ver a sociedade e de agir. Talvez essa pandemia seja o gatilho, né, para uma nova revolução cultural que nós ainda não temos muito como prever quais são as consequências. Nós já temos uma ideia de que isso vai afetar, ou como já afetou, está afetando as relações de trabalho e as relações humanas em geral, mas exatamente saber como vai ser a nova sociedade após a pandemia ainda é muito cedo para a gente tentar adivinhar. O que importa é que a gente tem que estar atento, nós estamos no meio de um processo de mudança e isso certamente está trazendo oportunidades e ameaças para vários negócios existentes aqui. Uma outra forma, um outro conjunto de valores é considerado os valores secundários. Os valores secundários, eles são mais maleáveis a mudanças. Os valores secundários normalmente são decorrentes dos principais, mas basicamente são aqueles aspectos complementares ou que dizem como deve ser. Então eu acredito na democracia, mas talvez a democracia possa ser existente no país de uma forma indireta ou de uma forma diferente daquela que até aqui foi tratado. Então esses são os aspectos secundários. Esses aspectos secundários,
Nós sabemos em marketing, o pessoal da sociologia sabe que eles são mais facilmente influenciáveis ou eles podem sofrer variações ao longo da vida. As pessoas podem mudar essas crenças secundárias e podem se adaptar às novas realidades. E esses têm uma preocupação maior de marketing no sentido de que essas mudanças podem oferecer oportunidades de novo para as empresas, né? Então nós temos que ficar atentos a isso para poder fazer políticas que tenham chance de sucesso. O exemplo que eu coloquei para vocês da Fundação Thiago Gonzaga, que é chamada aqui no Sul Vida Urgente, conhecida mais como Vida Urgente, ela não se propõe a que os jovens parem de beber à noite ou parem de sair de casa à noite. Ela está propondo uma responsabilidade maior no trânsito nesses períodos. Então, é uma mudança que é possível a gente vislumbrar no comportamento social. Agora, simplesmente suspender os encontros, né, é muito difícil. Se vocês observarem, nesse momento de pandemia, o que nós estamos encontrando é exatamente uma outra evidência dessas que eu estou trazendo, ou seja, as festas clandestinas que acontecem à noite em época de pandemia mostram claramente que as dificuldades que as pessoas têm em geral para mudar seus comportamentos em alguns aspectos, ou seja, eu corro o risco de pegar Covid, mas eu não deixo de ir a uma festa sábado à noite ou sair para encontrar amigos na noite. E isso diz muito a respeito do nosso comportamento, né? Esse exemplo que eu dei é um deles. Vocês podem multiplicar isso em várias questões, em várias outras observações. E a época da pandemia foi rica em termos de exemplos dessas dificuldades de alteração de comportamento. É só vocês se lembrarem quanto tempo levou para vocês acreditarem que de fato vocês iam ter que sair para a rua de máscara, e aí vocês vão entender o que eu estou falando.